Olá, pessoal. Boa tarde, tudo bem? Que bom vê-los por aqui. Todo mundo chegando já. Tava fixando aqui o nosso conteúdo de hoje. Mais uma tarde especial de papo super importante, de assuntos, né, tão importantes e relevantes para esses últimos dias que a gente tem vivido. E a gente está aqui nesse projeto muito legal que é o SR Digital, uma iniciativa da SR Capacitação, para estar perto dos seus amigos, perto dos clientes e parceiros nesse momento, trazendo seus facilitadores para um papo que acrescente, algo que possa contribuir com o momento que nós temos vivido. Muitas pessoas em quarentena, né? Muita gente trabalhando em casa e muita gente, e todos nós, no desafio de sobreviver, de reinventar os nossos negócios, de continuar sendo produtivos, de realizar, né? De acreditar ainda nesse 2020, nos mantermos produtivos e animados para a superação da crise, para o enfrentamento das coisas que precisam ser feitas e nos mantermos tranquilos, né? Sabendo que tudo isso vai passar. E para esse projeto do SR Digital, a gente tem tido uma programação muito legal. Ontem foi um papo super incrível com o João Palmeira, nós falamos sobre produtividade e produtividade em home office. Hoje é um papo muito legal também, a gente avança nesse assunto e hoje nós vamos falar sobre autoconhecimento. E especialmente, vamos falar sobre a importância do autoconhecimento para enfrentar a diversidade, a importância do autoconhecimento para que a gente possa conquistar resultados. E para isso eu tenho assim a alegria, a satisfação de bater um papo com o super Igor Henrique, facilitador incrível desse time da SR, tem contribuído com vidas, com organizações através do seu trabalho, da sua entrega extraordinária. Boa tarde, Igor, tudo bem por aí? Boa tarde, Meire. Boa tarde, pessoal que está entrando aí. Um abraço para vocês. E a gente segue aqui de quarentena, mas também nessa expectativa. Eu estava te ouvindo para poder saber que a gente vai passar por isso. E com certeza a gente tem a oportunidade na quarentena de repensar muitas coisas, de se recriar, né? E sair muito melhor dela, com certeza. É verdade, eu tenho dito isso assim em outros papos, e eu sei que você também, que esse período da pandemia pode sim ser uma experiência muito proveitosa, e tudo isso depende de como a gente encara, né? De como está o Sim, nosso nível de mentalidade, de como a gente enfrenta, e especialmente como a gente escolhe sair disso, como pessoa, como ser humano, como profissional, enquanto sim, organização, enquanto empresa no final de tudo isso, né? E sim. aí, e a gente tem refletido sobre isso. Para mim, tem sido um período muito rico de novos aprendizados, de novas oportunidades. E olha que Uhum. oportunidade legal. É o que eu tenho dito. Se não fosse essa pandemia, nós talvez não estivéssemos batendo papo hoje, né? Eu sei que hoje é feriado em Cuiabá, né? Sim, Hoje, aniversário, 301 anos. uau, o Igor está em Cuiabá e em Cuiabá hoje é feriado, Sim. 301 anos, né? Quanta história, a capital do Mato Grosso e uma contribuição assim tão efetiva para o centro-oeste do país, né? História de um povo trabalhador, de um povo guerreiro e um povo que tem enfrentado com essa garra esses desafios, né? Como que estão as coisas esses dias aí em Cuiabá? Me conta. Olha, a gente tem tido uma redução brusca de todas as atividades, realmente mantendo só as atividades que são consideradas essenciais, entre elas hospitais, postos de combustíveis, essa parte de atendimento médico, né? Materiais de construção, algumas coisas assim que são considerados essenciais. A imprensa e alguns outros. Os demais que têm possibilidade estão trabalhando a home office, né? Eu tenho bastante conhecidos, inclusive, que estão trabalhando das suas casas. Nós mesmos que atuamos nessa área meio de treinamento, estamos também utilizando o online para poder dar sequência nos processos de mentoria, nos processos de coaching. Alguns já aconteciam online e outros, enquanto a pandemia, enquanto nós estivermos nessa quarentena, a gente vai manter também os atendimentos online. Mas no mais é um aniversário diferente. Eu acho que ao longo desses anos todos é o primeiro aniversário que a Cuiabá está mais reflexiva, sabe? Que a Cuiabá está mais introspectiva, que a Cuiabá está, quando eu falo Cuiabá, todos nós que moramos aqui, estão olhando um pouquinho mais para dentro de si para entender que momento é esse. E para entender de que forma que a gente consegue lidar melhor com todas essas questões. E aí é óbvio, nesse momento o grande desafio é justamente as nossas emoções e como é que nós estamos gerindo isso.
que tem muito a ver com o autoconhecimento, tem muito a ver com o que nós já fazíamos antes dessa pandemia e o que é que nós estamos fazendo agora, ou questionando o que fazíamos para fazer de uma maneira diferente. Acho que é um É, pouco disso. é verdade. E assim, ó, e é tempo mesmo e momento de se reinventar, né? Sim, Se reinventar. E já que a gente fala aí do aniversário de Cuiabá, dos 301 anos, eu penso que é uma oportunidade para o povo se reinventar para os próximos 300 anos, né? Como que a gente quer estar, como que a gente quer ser enquanto pessoa, organizações. E para isso, o que precisa mesmo é olhar para dentro, né? Eu penso que para sim. muitas pessoas, o convite dessa quarentena, dessa pandemia, desse novo tempo, vamos assim dizer, né? Uhum. Desse novo momento das nossas vidas, acho que o grande convite tem sido olhar para dentro. Olhar para Sim. dentro mesmo e entender, puxa, assim, verdadeiramente quem sou eu. Aham. E até então, a gente vinha no piloto automático, na correria, para muitos de nós, se alguém perguntasse, faz, puxa, me fala quem é você. Eu penso que a nossa tendência era de responder o que a gente faz. Olha, Sim, eu sou fulano, profissional de tal área, formado nisso, eu trabalho com isso, eu sim. faço isso, eu nananã. Mas peraí, tá, não perguntei o que você faz, eu quero saber quem você é. E Uhum. talvez nós tenhamos tido muita dificuldade ao longo do tempo, dos últimos tempos tão acelerados, de responder verdadeiramente quem nós Sim. somos, quem eu sou Uhum. de verdade. Por falta desse Uhum. tempo, de parar para pensar. E aí talvez tenha sido mesmo um grande presente, ainda que a gente não tenha escolhido e não tenha sido bem como a gente foi, mas é um tempo oportuno, é um presente, parar para pensar. Com E aí, quem certeza. sou eu de verdade? E aí a gente fala Com do certeza. autoconhecimento, né, Igor? É. E assim, ó, o autoconhecimento ele é muito importante em todas as áreas da vida, né? Não só em tempo de crise. Sim, e o que é interessante quando a gente fala de autoconhecimento, e você citou uma coisa muito comum, é que nós nos confundimos com os nossos papéis. E de Sim. fato, há uma infusão aí. Se a gente for parar para pensar, nós também somos os nossos papéis. Agora, Uhum. qual é o desafio quando a gente pensa nos nossos papéis, Meire, comparado a quem nós somos? A gente tem que entender que os papéis, eles são temporários. Uhum. Agora, quem eu sou, ou quem eu estou em construção, é um processo que não é temporário. É um processo que realmente é permanente. Então a gente tem que pensar assim, vou dar um exemplo. Você é mãe. Então, o papel de mãe da Meire, vamos imaginar quando a sua filha nasceu. O papel de mãe da Meire, quando a filha nasceu, foi dedicar-se à sua filha quase que de maneira integral. Agora, nesse processo, o que eu percebo é o seguinte: muitas mães deixam qualquer outro papel que já existia, inclusive o papel de cuidar de si mesma, para viver em detrimento do filho. Aí o que acontece? Esse filho cresce, como todos os filhos crescem. E chega um momento que esse filho ele começa a pensar em outras coisas e ir para outros lugares. E nesse processo de ir para outros lugares, aquela mãe que se esqueceu de quem ela era no processo e cuidou apenas do papel de filho, o que acontece com ela? Fica perdida. E aí a gente começa a pensar a respeito disso em todas as outras áreas e em todos os outros papéis, que é uma condição assim interessante para a gente repensar. E é verdade, e é algo assim entre momento e existência, né? O que é momento e o que é existência, né? Tem muito a ver com com isso que a gente está passando, porque de fato é um Sim, momento. E eu preciso, nesse uhum, momento, assumir um papel, né? E claro que eu sim, trago para esse papel os valores do quê? De quem eu sou. Que é de claro, fato o que me sustenta, né, na realização desse papel e de tudo. claro, Eu tenho claro. conversado muito, assim, Igor, com as pessoas. Hoje eu atuo Aham, na metodologia do coach, que é o coach integral sistêmico, e que a gente olha muito para uhum, a pirâmide do indivíduo. Eu tenho falado muito sobre pirâmide do indivíduo, sobre a base da pirâmide, que é a identidade, quem eu sou sim, verdadeiramente, sobre meio da aham, pirâmide, que é capacidade, o que eu faço, para só então chegar no topo da pirâmide, que é merecimento, que é o que eu tenho. E o que eu percebo é que muitas vezes, ao longo da vida, de forma uhum, inconsciente, por falta de consciência disso, a gente tenta construir uma pirâmide de cima para baixo. É muito assim, ó, o que eu quero ter. O relacionamento, o carro, o sim, dinheiro, a viagem, o uhum, emprego, o corpo, tudo o que eu quero ter. uhum, E sem sim, perceber que isso é topo de pirâmide, isso é consequência. é, E aí acho que o nosso sim, papo de agora é um convite para trabalhar a base da pirâmide, é, identidade, quem eu sou. Porque quando eu não tenho uma autoimagem definida, quando eu não tenho uma identidade definida,
não sei, é muito difícil, né? Fazer escolha, tomar decisão, se posicionar diante da vida e Sim. especialmente diante dos desafios. Então, eu penso que é um momento muito oportuno mesmo trabalhar a base de pirâmide, quem eu sou, sabe? Uhum, Autoimagem, autoconhecimento. uhum. E a gente tem trabalhado isso, né? Em alguns momentos, em alguns trabalhos juntos, que eu tenho assim, o prazer, a satisfação de atuar em algumas coisas junto com o Igor. A gente fez um trabalho muito lindo no final do ano passado para gestores do Tribunal de Justiça, né? Inclusive eu vi a Cleide Vivian Sim, por aqui conosco, um beijão. sim. Cleide Vivian é grande parceira, que é gestora da nossa unidade do Tribunal de Justiça do Fórum aqui em Primavera. Foi um Aham, trabalho muito legal que a gente conduziu junto, o Igor e eu, para 80 gestores, né, Igor? E sim. justamente assim, ó, a gente falou de autoconhecimento, a gente usou uma ferramenta poderosa de assessment, que a gente trabalha mapeando o perfil comportamental e Uhum, olhando verdadeiramente, sabe, para dentro. Puxa, quem sou eu de verdade? Quem sou eu quando eu falo em habilidades e competências, quando eu falo em sim. tendência de padrão de Uhum. comportamento? Isso é muito importante, né? Com certeza. E aí a gente vai, vamos partir assim, quando a gente pensa em autoconhecimento, a gente volta na história por alguns milênios e aí a gente vai ver que lá desde a academia de pensadores da Grécia Antiga, quando a gente pensa em Aristóteles, em Sócrates, em Platão, o grande questionamento que move a humanidade é justamente isso. Quem eu sou? Por que sou como sou? E aí são as perguntas que movem o mundo e não necessariamente as respostas. E aí a gente começa a ver também milenar, a gente olha e vê, por exemplo, Sun Tzu. Sun Tzu fala o quê? Ele fala que nas batalhas que a gente vai lidar e a gente vai enfrentar, metade do sucesso de tudo isso é garantido quando eu me conheço. Ele diz o seguinte: se você se conhece, se você sabe quais são os seus limites, se você sabe quais são as suas falhas, se você sabe quais são os seus potenciais, você já tem 50% das vitórias garantidas. Os outros 50% é você entender que você precisa conhecer o território e conhecer as pessoas que estão ao seu redor. Agora, a gente tem uma via dupla aqui, Meire. A gente começa a entender o seguinte: eu me conheço e me descubro também através dos relacionamentos. Então são nessas idas e vindas que eu começo a descobrir quem eu sou. Ora, isso é muito bom, uau, quando eu descubro as minhas forças, e ora é tenso quando eu descubro as minhas fraquezas, as minhas vulnerabilidades. E aí eu abro um outro parênteses para o momento que a gente está vivendo, porque a sociedade que a gente vive hoje ela é uma sociedade líquida, totalmente dissolvida. É uma sociedade sem personalidade. E a gente valoriza extremamente o ter ao invés do ser. E aí é que começa o grande problema. Por quê? Porque quando eu penso no ter, eu estou pensando em pulsão. Vamos citar Freud aqui. Freud fala que a gente vive pulsões, pulsão de vida e pulsão de morte. Então, quando eu olho para algo e desejo, isso é uma pulsão. E essa pulsão de vida, ela me faz o quê? Ela me faz querer, ela me faz ir atrás, ela me faz me dedicar, ela me faz, sabe, avançar. Só que eu alcanço. E quando eu Uhum. alcanço o prazer, eu logo substituo a pulsão de vida por uma pulsão de morte. Porque é um desejo. E aquilo que era tão desejado por mim quando eu alcanço, eu já não quero mais. Então a gente Uhum. começa a perceber o seguinte: as pessoas estão se dissolvendo tanto quanto a sociedade. E a gente não passa mais a ser apenas um consumidor, mas a gente passa a ser um objeto de consumo. Porque a gente Uhum. fica num looping, sabe, num frenesi de querer, 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 e quando a gente chega ao próximo patamar, ou ao próximo nível, ou ao próximo passo, às vezes a gente se frustra. E tanto você quanto eu, os nossos clientes às vezes nos procuram e falam assim: ah, Igor, eu quis tanto ser diretor e agora eu sou diretor e não era isso que eu queria. E por que que eu descubro, depois que eu já dediquei tanto tempo para algumas coisas, que não era o que eu queria? Porque eu não tenho ainda consciência de quem eu de fato sou. Porque a partir do momento que eu entendo quem eu sou, aí eu começo a entender o que faz sentido na minha vida. E aí eu saio dessa razoabilidade no sentido de que todo mundo diz, ah, para ter sucesso você tem que ter tantos seguidores, para ser uma pessoa de sucesso você tem que ter isso e aquilo. Eu saio dessa nata, dessa superfície que não me agrega e começo a de fato a entender o seguinte, o que é sucesso para a minha vida e para a minha história, para quem eu sou? Porque às vezes nessa vontade de querer agradar os outros e nessa vontade do que é tendência, do que é modinha, eu acabo me frustrando.
e acabo não sendo de fato alguém quem eu deveria ser, em busca de plenitude, em busca de felicidade, enfim. Então são situações que a gente precisa colocar na balança e começar a pensar se nós realmente estamos nos conhecendo a ponto de definir certamente o que nós queremos ter, mas antes disso o que nós queremos ser. Nossa, com certeza. E é isso mesmo, assim, que você tem dito e muito válido, porque a gente percebe, assim, ó, por conta da nossa rotina. A gente começa muitas vezes uma segunda-feira contando os dias para chegar à sexta. Aí você Sim, inicia o mês contando os dias para chegar ao final do mês. Então, assim, sempre à sim, espera de algo e sem sim, viver o momento presente. Sem sim, viver o momento presente, sem apreciar o momento presente. E aí eu penso que vale lembrar que a única coisa que a gente tem de fato é o momento presente, né? O sim. futuro não existe, e, enfim, a gente precisa, claro, que pensar nele, que criar, mas especialmente viver o Uhum. momento presente. Eu penso que isso tem muito a ver com amar a jornada, né? Com amar o processo. Então, assim, ó, pensando que autoconhecimento ele é uma jornada que eu entendo que só tem começo e não tem fim, é um Sim, processo de descoberta e de construção, e quando eu consigo amar esse processo, quando eu consigo amar essa jornada, fica leve, não fica pesado, e fica. especialmente, eu não tenho, assim, ó, esse desejo pelo fim, pela linha de chegada. Porque se a gente para olhar e a gente pensa em vida, pensar que um dia a mais, na verdade, é um dia a menos, pode ser assustador. E aí o que vale a Sim, pena mesmo é uma vida digna de ser vivida. E que vida que é essa? Essa vida que é fiel aos meus valores, a quem sou eu de verdade, buscando o que é sucesso para mim, buscando aquilo que me sim, realiza. Isso é com possível quando eu me certeza. conheço verdadeiramente, né? Com Eu, assim, certeza. ó, eu vivi uma experiência, uma mudança muito grande de vida quando eu passei a pensar e a empreender uma jornada de autoconhecimento. Ela veio, assim, culminou em seguida, assim, com a minha transição de carreira, mas eu penso que para a maioria das pessoas não é assim, né? Você não precisa mudar tanto Uhum, de área, é uma mudança mesmo de olhar e especialmente alçar o que tem dentro de você. Mas eu percebia, por aham, exemplo, assim, ó, quando eu conheci de autoconhecimento, quando eu conheci ferramenta de assessment, quando eu mapeei o meu perfil comportamental, primeiro eu fiquei muito assustada, porque é verdade. Muitas pessoas, assim, ó, muitas pessoas se assustam e eu fiquei, assim, assustada. A primeira ferramenta de sim, assessment que eu fiz foi uma ferramenta chamada PI. E aí ele é um relatório muito sim. legal e tal. A pessoa que fez a devolutiva olhou para mim e falou bem assim, ó, você já sabe que você não vai pro céu, né? Falei, meu Deus, caramba, tipo assim, como Nossa, assim? Já fiquei que ótimo analista PI, excelente. né? Uau, eu não faço isso com os meus clientes, não. E aí é muito interessante. E depois eu fui entender. Hoje ele falava, Aham, a metodologia que eu uso hoje, que é DISC, hoje ele falava, tipo assim, da dominância, que naquele momento era sim, extremamente alta, que e era falava alta. o meu perfil é influência e dominância, né? Naquele Aham, momento extremamente alta, e ainda bem, por conta dessa jornada de autoconhecimento, eu consegui equilibrar. Hoje meu resultado sim, de perfil ele é muito mais equilibrado. E o que eu aham, percebia? Quando eu conheci, quando eu mapeei o perfil, quando eu conheci assim, o DISC, conheci o perfil, passou um filme na minha cabeça. Sabe, todas aham, aquelas atitudes que não colaboraram com os resultados que eu queria, aquilo que não colaborou com a realização dos meus sonhos, e que eram sim, sabotadores e que eu não conhecia, não sabia. E aí aham, comecei a identificar, poxa, o que é que eu preciso então desenvolver, o que a gente chama de gap, né? Para alcançar aquilo que eu quero. Então, quando a legal. gente empreende essa jornada, quando eu me conheço de verdade, eu sei exatamente qual é o meu palco e onde eu brilho. E eu sei exatamente onde é o meu bastidor. Então a gente para de sofrer. Olha, muita Sim, gente passa uma vida sim, querendo fazer limonada com abacaxi. Eu sempre falo, para de querer fazer limonada com abacaxi. Eu penso assim, ó, sabe, entenda a sua essência, entenda a sua natureza, sim, extraia o melhor dela a partir do autoconhecimento e para de sofrer. Brilha onde é o seu palco, melhora o seu bastidor só até a ponto de não te atrapalhar. E aí, de sim, repente, assim, ó, eu me deparo com muita gente, por exemplo, que sofre porque gostaria de ter uma comunicação mais desenvolta, gostaria de ter mais uhum, habilidade em comunicação. E não parou para pensar o quão essa pessoa é, por exemplo, boa com cálculo, com número, com planilha. Então, assim, ó, cara, não dá para ser bom em tudo. A gente tem que conhecer a nossa essência mesmo, saber sim, aquilo que realmente você é bom e melhorar aquilo para não te atrapalhar. É mais ou menos isso, né? Quando a gente fala em autoconhecimento. sim. Deixa eu dar um oi pro pessoal que está aqui entrando. Tem o Valdenir, eu vi ali a Rafaela, vi um doutor Ah, Yalili, uma legal. galera. Vocês que estão entrando agora, a gente está num bate-papo aqui falando sobre autoconhecimento e a importância disso. E a Meire já fez ali uma introdução a perfis comportamentais. Então, só para a gente ter aqui uma noção do que nós estamos falando, né? Recapitulando rapidamente, a gente está falando que o autoconhecimento é uma chave
que vai nos levar a outros níveis de excelência, tanto seja individual como pessoa ou profissional. E aí a gente vai falar sobre autoconhecimento para a gente entender o seguinte: o autoconhecimento ele pode salvar as minhas relações. O autoconhecimento ele pode salvar as minhas amizades, ele pode salvar o meu namoro, o meu noivado, ele pode salvar o meu casamento, ele pode me dar posições estratégicas na vida, quando eu falo do business, quando eu falo, sabe, do meu posicionamento dentro do mercado de trabalho. E a falta dele vai redobrar o meu trabalho, vai me dar, assim, uma longa jornada com muitas frustrações. Não que a gente não vá ter frustrações, eu acho que, abrindo uma aspas, é até uma coisa que a gente precisa entender que depois que você nasce, e Freud fala que o único momento de plenitude do ser humano é quando ele está no ventre da mãe. Ali você tem tudo e você é realizado. Saiu dali, camarada, você já está lutando pelo oxigênio, pelo seu espaço, pelo alimento e por todas as outras coisas. Então, a vida sim vai nos exigir, vai nos pedir que a gente realmente enfrente os seus desafios. Agora, esses desafios eles podem ser muito mais fáceis quando eu tenho um nível de autoconhecimento maior. Uma coisa que me chama bastante atenção quando a gente fala de autoconhecimento, a gente está falando de comportamento, pessoal. Então, muito comum quando a gente está dando devolutiva, tanto a Meire quanto eu, perguntas clássicas. Igor, mas então quer dizer que o meu perfil é muito ruim? Não, então quer dizer que esse comportamento aqui, meu Jesus, é terrível. Primeira coisa que a gente precisa conceituar aqui: não existe comportamento ruim. E não existe comportamento bom. Existe um comportamento que ele é adequado para uma situação e ele não é adequado para outra situação. Eu vou dar um exemplo de comportamento aqui. Agressividade. Ou de competência. Algumas pessoas preferem chamar assim. Então, a competência e a agressividade. Eu já tive um coach, que é um aluno no processo de coaching. Ele falava assim, no início do processo, ele falou: Igor, eu preciso ter mais agressividade. Eu preciso ser uma pessoa mais agressiva. Tá, isso é genérico. Aí eu costumo falar para os meus clientes: vamos desengravidar essa expressão? E o desengravidar é justamente assim, né? Me dá mais detalhes. O que é ser mais agressivo com você? E aí, na ocasião, eu perguntei: você quer ser mais agressivo com seu filho de 6 meses? Não, Deus me livre ser agressivo com meu filho de 6 meses. Então, entenda que o comportamento de agressividade, se for aplicado com um filho de 6 meses, ele é intolerável. Mas se for um comportamento de agressividade aplicado a vendas, quais são os benefícios que ele pode trazer? Então aí eu começo a entender o seguinte: qual é o nível de agressividade que eu tenho, por exemplo, e sabendo o nível de agressividade que eu tenho no processo de autoconhecimento, como é que eu vou lidar com ele? Porque o que eu percebo, Meire, é que as pessoas hoje elas querem sublimar as coisas que as incomodam. Mas tudo aquilo que é uma fraqueza e uma ameaça também pode ser uma oportunidade. Sabe, também pode ser uma força. Então, a gente só precisa começar a pensar de maneira mais estratégica. E aí eu volto a citar Sun Tzu. Sun Tzu, em A Arte da Guerra, vai dizer: você precisa conhecer a você. Oráculo de Delfos vai dizer: conhece-te a ti mesmo. Porque Jesus vai dizer o quê? Conhecereis a verdade vos libertará. Então, é o conhecimento que vai me trazer esse processo de transcendência, de libertação. E aqui a gente não está só em falácias, a gente está falando em termos práticos. A gente vai entender o seguinte, para a gente entender essa base do comportamento aqui dos perfis. Nós vamos falar um pouco sobre o Dr. Hipócrates. Quem foi ele? Ele foi um médico que nasceu e viveu ali uns 500 anos antes de Cristo, aproximadamente, e foi o precursor, foi a pessoa que começou a falar de temperamentos. Foi quem começou a falar um pouquinho sobre, existem 4 tipos de perfis comportamentais. Claro que na época, dadas as condições, a capacidade de estudo, ele fez um link com o sangue, com umas coisas que depois de um tempo foram refutadas. Porém, a tese dos comportamentos permaneceu sendo lapidada até chegar em outras hoje, como foi o PI, que a Meire citou. Também fiz formação PI, sou analista PI, mas quase não se usa mais. Eu não uso. E aí surgiram várias outras linhas e hoje a gente tem o DISC. Quando a gente chega no DISC, que é um teste de perfil comportamental, o DISC ele nos ramifica em quatro possibilidades. Ele vai me dizer que eu posso ser muito executor ou dominante, muito comunicador ou influente,
Ele vai me dizer o que mais, Meire? Nós temos aqui o executor e Planejador, comunicador. planejador estável ou analista e Sim, conforme. exatamente. E aí eu tenho, então, recapitulando, um dominador, um comunicador, um planejador e um analista. E Uhum. aí algumas pessoas falam assim, ah, Igor, mas eu tenho todas ou eu tenho só um? Nós temos os quatro. Acontece que nesse processo de vida, de comportamento, a gente desenvolve um, às vezes, mais que o outro. Ou às vezes a gente pega mais as partes de ponto fraco de um perfil e tem isso muito em evidência, ao invés de ter os pontos que seriam os pontos mais fortes, mais evidentes, positivos. Então a gente está trabalhando a questão das polaridades. Então nós precisamos entender o seguinte: o que é importante? Qual é a relevância de eu me conhecer e o que isso me traz de bons resultados? Quando eu me conheço, eu consigo celebrar quem eu sou e consigo também olhar para o futuro almejando quem eu vou me tornar. O que faz sentido para a minha vida. O que faz sentido para a minha história. Porque a Uhum. gente vive no meio de uma sociedade que é totalmente inconformada. E é do ser humano. Não podemos numa live aparecer e dizer, ah, a partir de agora a gente não vai mais se inconformar, nós vamos ser todos conformados. Não. Nós somos inconformados por natureza e é isso que nos move. É olhar para um comportamento ou para um tipo físico, por exemplo. Eu olho e falo, nossa, eu estou muito gordo, não quero estar gordo. E aí eu vou em busca de emagrecer. O outro fala, nossa, eu estou muito desleixado, relaxado, eu quero ser mais focado, eu quero mais isso, eu quero mais aquilo. Então são situações interessantes aí para a gente discutir. A gente também podia abrir para perguntas, né? Não sei se tem perguntas aí. Enfim, eu não estou olhando Podia muito bem aqui. sim. Vamos ver se alguém tiver alguma pergunta, a gente responde. Igor, quando você fala Ah, dos perfis comportamentais e da introdução de como foi isso, né? A gente sabe que já foi associado aos quatro elementos da natureza, né? Terra, fogo, sim, água e ar. E quando chegou na criação do disco, eu gosto muito dessa parte, porque ele foi criado pelo Marston. O William sim, Marston, ele era consultor na época depois da Segunda Guerra Mundial, com a missão de reconstruir, né, as nações devastadas, as grandes sim, empresas nos Estados Unidos tinham essa missão de reconstruir. E ali, como já se observava o comportamento humano, diante da necessidade de produzir fortemente, eles começaram a observar isso. Por que, sob as mesmas condições, produz-se resultados muito diferentes, em termos de qualidade, de agilidade, enfim. E aí nasceu essa metodologia do DISC, que eu gosto muito. E o Marston, ele foi também o criador da Mulher Maravilha. Então, assim, ó, ele é uma figura aham, bastante importante, porque nessa época, além de tudo, eles tinham a missão de incutir no povo americano esse sentido de esperança, de acreditar em alguma coisa. E ele, sim. na reunião com os grandes empresários, quando foi desenhado, então, e criado os super-heróis, a esposa dele questionou em casa, puxa, mas não vai ter uma mulher, uma super-heroína? E ele levou a ideia para esse comitê, e o comitê falou, cara, então cria uma super-heroína. E ele criou a Mulher Maravilha. E assim, essa metodologia diz que eu sou completamente apaixonada, e aí tem várias ferramentas que utilizam e traz muitas informações Uhum. sobre as pessoas. A ferramenta que a gente utiliza tem uma assertividade certificada em 97,97%, Sim, adaptada e estudada para a cultura do povo brasileiro, que além de contar qual é a sua tendência de padrão de perfil comportamental, mostra também como que é o seu momento, como que está a autoestima, como que está a pressão, como que se lida com a sim, pressão, quais competências você tem desenvolvidas e a desenvolver. Tem um índice muito legal que é o de incitabilidade, energia de perfil, né? O quão rápido você responde a um estímulo e o quão você se mantém motivado para entregar um resultado. Enfim, desvenda, traz lá mais de 50 informações sobre a pessoa. Eu tenho utilizado essa ferramenta nos treinamentos, em processo, no coaching individual e é extremamente reveladora. É muito bacana. As pessoas falam, uhum, nossa, mas quem te contou isso? Tipo, qual é a bola de cristal? Então, assim, eu não uhum, preciso ter bola de cristal e não precisa ninguém contar nada. Acho que a ciência se desenvolveu para isso. Tem hoje sim, ferramentas muito assertivas que podem dar suporte no seu processo de autoconhecimento, de desenvolvimento. A gente está aqui para ajudar. E eu já quero convidar quem quiser falar mais sobre isso depois, pode mandar aí um direct para a gente. A gente vai entrar em contato nesse período, sim, conversar, vamos mapear perfil, vamos conversar sobre isso. E aí, o que é interessante, Igor, quando a gente fala de perfil comportamental? A gente se sabe que quando combina a dominância com a influência, ou seja, o executor com o comunicador, a gente tem o perfil empreendedor nato. E aham, aí, isso tem uma relação assim direta com o nosso assunto sobre a superação da crise. Por quê? A gente sabe que o Brasil é a nação mais empreendedora do mundo.
ele participou de um estudo através do Sebrae, que envolveu mais de 80 países do mundo todo, e Uhum. que esse estudo mostrou que quase 50% dos brasileiros, 49 e alguma coisa, com idade entre 18 e 65 anos, está envolvido em alguma atividade empreendedora. Ou seja, o brasileiro, Uhum. de fato, é a nação mais empreendedora do mundo. Só que olha que interessante, ou seja, a maior parte do povo brasileiro, em tese, combina esse perfil, dominância com influência. Na maioria das vezes, Sim. influência com dominância, né? Aham. Relacionais, extrovertidos, entusiastas, otimistas. É muito isso que se fala do povo brasileiro, né, ao redor do mundo. É um Com povo, assim, certeza. divertido e tal. E olha que interessante, quando a gente fala desse perfil, da combinação desse perfil, que é o tipo empreendedor, que é a influência com a dominância, a gente tem Uhum. justamente isso, assim, ó. A pessoa que quer atingir resultado rápido, que não mede esforço, que vai dar um jeito de fazer acontecer, que é relacional, que é extrovertido, que quer estar com as pessoas, que quer se divertir fazendo aquilo, que é bem o tipo do nosso empreendedor. Só que a gente Sim. sabe também que a maioria desse perfil carece das habilidades de planejamento, das habilidades de pontualidade, de controles mais Sim. rígidos. E aí Sim. isso culmina o quê? Com uma crise, uma pandemia, algo que não foi esperado. Então eu penso que Aham. isso pegou muito empreendedor de calça curta, muito pelo perfil comportamental do empreendedor, do empresário. Otimista, acredita que vai dar certo, levanta cedo, faz o que é possível, corre atrás. Mas não tem uma reserva, muitas vezes não tem um plano B, Sim, não sim, tem um sim. planejamento muito definido. Então, assim, eu acho que isso mostra muito o preço que a gente está pagando agora, enquanto pessoas. Por exemplo, a gente vê assim, ó, o brasileiro sofrendo por estar em casa no período da pandemia. A gente tem se Uhum. divertido aí na internet com os memes, as pessoas idosas fugindo, pulando cerca, passando embaixo do portão. E assim, sabe, as pessoas estão sofrendo porque querem estar com as pessoas. As cidades aí, ó, que deu uma flexibilizada nessa questão da quarentena, final de Sim. semana bar lotado, o povo na rua. Então, assim, ó, a nossa natureza é querer estar junto com as pessoas. Então, a gente tem Uhum. sofrido com isso, né? Enquanto a Sim. gente pode ver aí outras nações do mundo que, de repente, não estão sofrendo. Já estão lá acostumados a Uhum. estar em casa e estão lidando melhor com isso. Isso tem uma relação direta com o perfil, né? Com o Tem, autoconhecimento. tem total relação com o perfil e também tem uma relação muito forte com o paradoxo que a gente vive. Porque a gente vive em momentos assim que são muito extremistas. Que a gente vai pensar o seguinte, quando a gente pensa, por exemplo, no momento que nós estamos vivendo. A gente tinha uma quantidade de pessoas que estavam constantemente reclamando de não terem tempo. De certa forma, a vida de muita gente foi brecada bruscamente, né? O trem parou do nada, Freio, o mundialmente freio, falando, né? o freio ABS. Puxamos o freio com tudo. E aí a gente já tem um momento agora de insatisfação porque está parado. Então a gente volta naquilo que nós falamos, aquele looping da insatisfação do ser humano. Né? Se tiver calor demais, vão reclamar porque está calor. Se tiver frio, vão reclamar porque está frio. Se chove demais, vão reclamar porque chove demais. E se não chove, vão reclamar porque não chove. Então é da natureza humana essa insatisfação. Agora, eu preciso começar a pensar dentro de autoconhecimento, dentro do que você falou, como é que eu estou lidando com essa pandemia dentro da minha casa? Como é que eu estou aplicando o meu tempo? O que eu estou fazendo nesse processo para que eu possa ser melhor? O que eu estou fazendo durante esse processo de crise? Porque, assim, óbvio, o tráfego de internet quadriplicou. Alguns estudos apontam que, assim, sabe, os aplicativos de entretenimento, as coisas de tudo se quadriplicou, a frequência de uso, de acesso, as horas que se passa Uhum. nisso. Então você vê o seguinte, que as pessoas muitas vezes estão reféns disso. Só que aí tem uma outra situação, quando a gente pensa na questão dos perfis. Vamos pensar nos 4 perfis, vamos falar um pouquinho de cada um. Por exemplo, eu tenho o executor. Os que estiverem aí nos assistindo que são executor, depois manda um sinalzinho pra gente ver. Se você se Identifiquem. identificar com o que eu vou falar aqui agora. Quem são os executores? Os executores, eles gostam de colocar a mão na massa e gostam de fazer a coisa assim, ó, de maneira rápida. O executor, eu costumo brincar nos treinamentos, que é aquele que você olha e fala assim, a gente precisa cortar aquela perna. Ele vai lá e corta. E de repente você fala, mas não era essa perna, era a outra. Aí ele vai lá e corta a outra perna. Porque ele é muito rápido. Então, assim, ele é motivado por aprendizado, mas é um aprendizado na prática. Você não precisa ficar falando muitas coisas, não, porque ele quer desbravar. Se você disser para ele, temos que abrir um caminho aqui, não tem estrada, ele vai patrolar, ele vai dar um jeito e aquela estrada vai ser aberta. Então o executor ele tem um raciocínio rápido, ele requer gerenciamento e controle das coisas, ele gosta de autonomia, então ele é muito rápido. Esse é um perfil
do executor. Ele gosta de desafio e ele se sente muito bem quando ele é desafiado, sabe? Aquele frio na barriga aquece ele, faz ele ir mais rápido, faz ele manter o ímpeto. Então ele gosta, ele incendeia quando é provocado. Se você falar assim, eu duvido que você consiga fazer isso, o camarada fica doido Você vai e ver. faz. E E assim, ó, faz. e faz. E isso pode ser muito perigoso, né, Igor? Eu sempre digo assim, ó, o executor é o tipo de pessoa que fala bem assim, ó, se for difícil, eu faço agora. Se for impossível, você me dá 5 minutos. Então, quem que ele é? Ele é o cara que primeiro aperta o botão para depois perguntar para que serve. Eu, assim, ó, utilizo muito o perfil comportamental na escolha profissional. Inclusive, eu quero aproveitar Sim, e comentar, a gente faz muita dica de livro e eu quero aproveitar a oportunidade. Eu sou coautora dessa obra. É o livro Mapeamento Comportamental. Eu escrevi um capítulo falando da importância do mapeamento comportamental na escolha profissional legal. assertiva. Justamente assim, ó, para olhar para Que dentro de legal. mim, olhar para as habilidades, competências, talento natural, para escolher uma atividade, uma profissão que te permita Uhum. viver a sua essência, que não seja uma escolha pelo resultado financeiro somente, que seja algo de contribuição efetiva mesmo para o mundo. A gente sabe assim que os estudos do MEC apontam a quantidade imensa de pessoas que abandonam as universidades, que trocam de profissão, e especialmente o Igor caiu aqui, já deve voltar, deve ser a internet. E especialmente as pessoas que vivem aí uma vida de repente frustrada, fazendo um trabalho, fazendo uma atividade que não realiza, sem de repente dar uma contribuição efetiva, e olha lá a qualidade disso. Enfim, pensar sobre perfil na escolha profissional é muito importante para saber, puxa, o que eu tenho de talentos naturais que vão me ajudar a desenvolver uma boa atividade, desenvolver um bom trabalho e ter o que a gente chama mesmo de sucesso, de realização na vida. E aí eu sempre comento sobre o perfil executor, como eu mapeio bastante perfil comportamental de adolescente e atuo na escolha profissional, o Igor voltou. Sim, Já voltei. aconteceu comigo, Igor, algumas vezes, de mapear Aham. perfil comportamental de adolescente que dá um executor alto ou extremamente alto e o garoto quer ser piloto de avião. Aí eu já falo muita calma nessa hora, porque a gente sabe o quê? Que a tendência natural do executor é ter uma dificuldade com passo a passo e com processo. Então, assim, ó, Sim, total. quando eu vejo notícia assim, ó, de piloto que decolou sem prestar atenção na autonomia de combustível do voo, eu já penso, é executor. Porque um planejador, a gente vai falar dele daqui a pouco, ele não faria isso, porque ele vai checar o passo a passo. Então, quando a gente fala de executor, é esse perfil. Então é Sim, um perfil ruim que só vai. Não! É muito bacana, desde que eu saiba canalizar claro, essa energia, essa dominância, essa explosão. E aí, quando claro. eu dei isso por mim, assim, quando eu conheci isso e entendi que isso é uma habilidade e como que ela pode me ajudar, eu sei os momentos em que eu preciso deixar esse executor vir à tona para fazer o que precisa ser Aham, feito, e nos momentos que eu preciso falar, opa, dá uma segurada. Porque muitas legal. vezes o grande recado para o executor é dar uma segurada, né? Olha Sim. melhor esse negócio. Vamos falar um pouco dos outros três, porque a gente tem pouco tempo. Vamos lá. Vamos Olha lá. só. A gente falou do executor, que é essa locomotiva, essa máquina acelerada. O executor ele é muito focado em ação. Agora a gente vai falar um pouco do comunicador. O executor ele também é muito extrovertido. O comunicador, gente, ele é uma pessoa que também é extrovertida. Mas o que tem o executor focado na ação e no resultado, tem o comunicador que é focado em pessoas, em relacionamento. Sabe, ele é o cara das relações públicas, ele é dinâmico, ele é sensorial. Sensorial no sentido de executar assim. Ele chega num ambiente, ele fala: gente, tem alguma coisa estranha nesse ambiente. Alguma coisa não tá legal. O clima não tá bom. Ele é o cara que consegue pesar o clima. Ele é o cara que consegue perceber sinais nas outras pessoas. Por quê? Porque ele colore o astral, sabe? Quando ele chega, ele vai trazendo alegria. Quando ele conta uma história, a história dele, sabe, é toda pavoneada, tem muitas cores, tem muito brilho. E ele é um cara dado a relacionamentos mesmo. Ele gosta de participar ativamente, sabe? Ele opina, ele pergunta, ele expõe a opinião dele. Então, ele compra, às vezes, a briga de outras pessoas. Então, Sim. assim, ele aprende muito com o lúdico, com exemplos, com pôr mão na massa também. Esses são os dois perfis que tendem a ser mais rápidos, né? Tanto o executor quanto o comunicador. A diferença entre eles é que o executor, ele gosta mais de autonomia. Ele consegue agir melhor, às vezes, quando ele está sozinho, porque ele mantém um ritmo e uma cadência veloz e, às vezes, ele tem a impressão de que com as pessoas
as pessoas acabam atrapalhando ele porque as pessoas são muito lerdas. O comunicador não, ele fala assim, gente, vamos fazer junto? E aí ele quer que todo mundo, né, esteja junto, é o cara do acolhimento, sabe? É um ursinho carinhoso, no sentido bom da coisa. Ele abraça mesmo a situação e vai. Gosta da discussão, gosta de expor ideias, gosta de consenso. Já o executor, não. Gente, nós vamos por aqui e ponto final. Não vamos perder tempo nessa discussão. E o comunicador não, ele já gosta um pouco mais dessa relação com pessoas. Então, já falamos dos dois perfis aí, que são o comunicador e o Quando, executor. quando a gente fala do comunicador, ele é isso mesmo, sabe? É entusiasta, ele é extroversão total, ele é relacional, ele quer as Sim, pessoas juntas. sim. E especialmente assim, ó, o comunicador, ele quer ser apreciado. Então, assim, a gente falou, você quer Aham, mobilizar um executor, você dá um sim. desafio. Você quer ver um comunicador produzir, reconheça. Reconheça, elogio. E não coube, não. Pois, Valorize, pessoal, pode eu não vou elogiar. rasgar. Eu não quero rasgar seda. Não, rasga, pode rasgar. Pode rasgar seda, entendeu? Pode rasgar Verdade. seda. Então, Então assim, vamos ó, é muito recapitular legal. rapidinho. O executor, qual é a palavra que a gente colocou aí? Você colocou uma palavra. Desafio, Gosta de desafio. desafio, Pro, dominância, resultado. isso, para o comunicador a gente vai colocar o reconhecimento, sabe? Relacionamento, reconhecimento. Exato. E aí vamos falar um pouquinho também do planejador, gente. A gente falou do O executor e falou, estável. né? A gente falou do executor e do comunicador. Vamos falar então um pouco do planejador, que também é conhecido como estável. Diferente dos dois perfis anteriores, agora no planejador eu tenho um perfil um pouco mais introvertido. Então ele é mais reflexivo, ele é mais dado ao pensamento do que necessariamente à ação. O que a gente entende aqui? O planejador, ele gosta de ter um cronograma. A Sueli está perguntando qual é o meu perfil, já já eu falo. O que O você acha, planejador, Sueli? Tem vai palpite? chutando aí. O Deem palpites planejador, aí. O que vocês acham? o planejador ele gosta de ter um cronograma, sabe? Ele gosta de entender que horas começa, por onde vai, aonde termina. Ele gosta de um ambiente, gente, de segurança. Ele gosta de ter confiança. O que desafia muito um planejador é a instabilidade. Vou dar um exemplo. Para um planejador, essa pandemia, não saber se ele vai continuar empregado, é desesperador. Sabe, isso sufoca, chega a dar um nó na garganta do planejador. Por quê? Porque ele é mais estável, sabe? Ele gosta de manter as coisas numa cadência, num ritmo. Ele precisa de Uhum. segurança e ele precisa de confiança. Por isso que a tomada de decisão de um planejador requer muito mais análise que de um executor, por exemplo. Ele é o cara que vai planejar muito mais, é o cara que vai pensar um pouquinho mais. É verdade. Vale lembrar também assim, ó, que o planejador, que o estável, ele é o bom amigo de todos, né? Que é importante para Sim, ele fazer junto. Então, assim, ó, o que é sim, importante para o executor fazer rápido, o que é importante para o comunicador fazer diferente, o que é sim. importante para o planejador fazer junto. Então, assim, Aham. para ele é importante ser ecológico, sustentável, duradouro, vamos junto. Então, é o tipo de pessoa que pensa ao falar, porque ele se coloca no lugar do outro, ele pensa no que o outro vai sentir, como vai ser para o outro. É Sim. um perfil assim muito legal. Se ele for fazer a viagem, por exemplo, para sair de Cuiabá para ir para São Paulo, ele sabe a hora que ele sai, qual posto que vai parar, autonomia do combustível, onde que vai dormir, quanto Sim. vai custar a viagem, e ele sabe tudo, tudo direitinho, porque para ele é importante isso. E ele E o quer tempo executor. também para fazer as coisas, né, Igor? Sim. E comparado, o executor vai falar assim: bora viajar? Vamos. Agora. Vamos, O entrei no comunicador carro, vai falar: tchau. gente, é Entendeu? festa, quem vai junto? Vamos E lá. vambora. E o planejador vai falar assim: como assim nós vamos viajar? Cadê? O carro foi feito a revisão? Então ele vai fazer perguntas, ele vai pensar em coisas que às vezes passa Todo mundo batido pelo pensou. executor e pelo comunicador. O que é muito Com interessante certeza, com também, né? certeza. Mas Ei, vamos vamos pular. continuar. Vamos continuar Vamos. falando de viagem, então? Como que é a viagem, então, para o analista, para o conforme? Né? Aí quando a gente vai pro analista, gente, o analista, ele prefere coisas que são concretas. O comunicador, ele é mais fantasioso, ele é mais sonhador, sabe? Ele é mais assim, voa. O analista não, pé no chão. Informações, dados, foco no aprendizado, de maneira direta, sabe? Eu aprendo com você, mas eu não quero depender de você. Porque eu quero Uhum, ter, o nível de qualidade do analista é muito alto. Né? Então, assim, muito. é um camarada que gosta de ter qualidade no conteúdo e gosta de ter profundidade. Aqui começam alguns choques, por exemplo. Quando eu olho para o analista ele gosta de conteúdo.
Às vezes, o comunicador ele gosta da interação. Então, ele tem um pouquinho de conhecimento, ele já esboça aquilo com muita grandeza. O analista não, ele se retrai, até que ele tenha profundidade de conhecimento daquilo, ele não vai falar muito. Então, ele é muito observador, ele gosta de uma aprendizagem, mas ele vai, às vezes, preferir uma aprendizagem um pouquinho mais individual. Por quê? Porque ele gosta daquela tranquilidade. Então, ali tinha uma pergunta de se é ruim ser planejador. De maneira nenhuma. Nós precisamos de planejadores e existem áreas específicas onde os planejadores funcionam muito bem, tanto planejadores quanto analistas, né? Agora, só uma ressalva importante para quem está nos acompanhando. O teu perfil comportamental ele não é o ditador da sua vida. Então, eu penso assim, então quer dizer que se eu sou um planejador eu não vou conseguir falar em público? Oh, meu Deus! Se eu sou um analista... Não é isso, gente. Você pode ter qualquer perfil macro. Por exemplo, eu posso ser um planejador 80% e posso ser um exímio orador. Por quê? Porque eu vou ter profundidade do que eu vou falar, eu vou ter conhecimento do que eu vou falar, né? E aí eu tenho tendência de dar muito certo, de ter muito sucesso. Agora eu vou ter que gerenciar outras coisas. Porque o meu nível de perfeccionismo vai ser muito maior. Eu posso procrastinar o lançamento de materiais porque eu quero revisar a qualidade. E aí eu me esqueço que às vezes o melhor é feito do que perfeito. Então são coisas que eu vou começar a aprender ao meu respeito que vão me levar para um lugar diferente. Então, juntando um pouquinho aqui, esse analista ele é muito observador, ele é mais calado, ele é mais comedido, ele gosta de coisas concretas, ele valoriza a qualidade, ele valoriza a regra. Qual que é a regra? Mandou não sair de casa, por que que eu vou sair? O executor fala, mas eu não tô doente. Né? O executor já fica doido dentro de casa. Então, assim... É verdade. Assim, quando a gente fala do analista, a gente fala assim, ó, da pessoa da qualidade, da minúcia. A planilha não vai ter erro. Ele precisa de um tempo para fazer, mas vai sair perfeita. Então, assim, vai sair bem feita, ele vai analisar, ele vai ter pensado em tudo. Ele vai ter pensado em tudo. Eu sempre falo assim, ó, a analogia da reunião. Imagina lá uma reunião de trabalho na empresa, tem um problema, tem um desafio, lá tem uma crise acontecendo, e aí você observa as pessoas. Tem alguém ali mandando na situação, é assim que tem que resolver, porque nós vamos fazer assim, você faz isso, você faz aquilo. Aí tem uma outra pessoa cheia de ideias, falando muito, não, porque isso, e aí, aí tem uma pessoa que está tentando rascunhar alguma coisa, tentando planejar, criar um passo a passo, e tem alguém muito quieto lá, calado, não fala nada. Pau quebrando, daqui a pouco, depois de um tempo, ele levanta a mão e fala bem assim, eu posso contribuir com a reunião? E aí o que ele fala resolve o problema. Esse cara é o analista. Mas qual que é o grande desafio? A maioria das vezes ele sai da reunião sem dar ideia. Quieto. Então eu sempre digo assim, ó, o mundo tá perdendo aí muito, muito talento as empresas de analista. Então assim, ó, para essas pessoas, vamos incentivá-los a dar ideias. Vamos perguntar, porque eles têm muito para contribuir. E aí sobre aquela pergunta, ser planejador é ruim? Não é ruim ser nenhum perfil. O que você precisa fazer? Autoconhecimento. Saber exatamente quem é você para saber o que é que você quer e saber o que você alça para conquistar aquilo que você quer. Porque assim, ó, por exemplo, hoje em dia, hoje as empresas, Igor, fazem muito people analytics já, né? Sobre analisar o perfil, sobre olhar para a demanda, olhar para o trabalho e identificar que tipo de perfil melhor. Por exemplo, a minha área comercial é venda, eu preciso de resultado rápido, buscar cliente e tal, fazer. Eu preciso de um perfil com explosão, com agressividade. Eu preciso de um perfil que tenha um executor para entregar. Mas eu preciso fazer um trabalho de atendimento ao cliente, um trabalho mais de relacionamento e de qualidade. Eu preciso de uma influência de um planejador. É o que vai ter a paciência para ouvir o cliente, para identificar, para conversar e conduzir o processo. Eu preciso fazer apresentações interessantes, eu preciso encantar, entusiasmar as pessoas. Pô, acessa aí o comunicador. Eu preciso conduzir bem o trabalho de qualidade da empresa. Relatório, financeiro, precisa ser minúcia. É a habilidade do analista. Então, assim, a gente fala de talentos, de habilidades e competências que é o de cada pessoa e que é importante, sim, para a função, para a vida, para o relacionamento. E o grande convite é se conheça e acesse o seu melhor no momento em que precisar, né? No momento em que precisar. Muito bom. A gente tem uns minutinhos ainda aqui. Tem alguma pergunta aí pra gente responder? Quer falar sobre qual é o seu perfil, Igor? Conta pra nós. Vou falar agora, né? Tchan, 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 tchan. Gente, tchan, tchan, tchan. As pessoas confundem muito, assim. O comunicador e o executor são os dois mais extrovertidos.
O planejador e o analista são dois mais introvertidos, com tendências mais introvertidas, mais a reflexão e pensamento. Então, o comunicador e o executor são mais rápidos, mais ágeis. A linha de pensamento deles é mais de ação. Eles falam e depois pensam. O planejador e o analista normalmente pensam, às vezes e às vezes nem falam. Então, são características um pouco diferentes. O planejador e o analista só vão falar se eles estiverem num ambiente de segurança. O executor vai falar tendo segurança ou não. Segurando uma granada na mão, ele vai falar do mesmo jeito. E o comunicador ele vai falar, mas ele vai tentar, não, vai tentar ser amistoso quando estiver falando. O meu perfil é triplo. Uau, que É legal! triplo. Eu sou Olha, analista, planejador, com terceira ênfase em comunicador. E quase nada. Em quase nada do com executor. executor. Então, assim, as Uau! pessoas ficam surpresas quando vão pro meu treinamento de oratória, porque elas falam assim, Igor, você fala super bem, você conversa super bem, mas, gente, eu desenvolvi isso, eu aprendi porque os meus Uhum. perfis mais fortes são os dois da introversão. Então, eu sou muito analista e muito planejador. E aí eu Ó, aprendi, sou exemplo disso, de que a gente pode desenvolver outras habilidades. que legal! E é interessante isso. Olha, isso surpreende, né, em alguns momentos, porque o que se espera de quem trabalha na sua área seja mesmo outro perfil. E isso Sim, só é a prova de que é isso. Não tem perfil certo, não tem perfil errado. Tem aquilo que é sim, a com minha tendência certeza. natural, como eu acesso isso e como eu escolho desenvolver outras habilidades para fazer aquilo que eu desejo, né? Sim, Então, assim, ó, essa jornada do autoconhecimento ela é muito legal porque nos permite isso. E isso é liberdade, né, Igor? Quando eu me sim, conheço, quando eu sei verdadeiramente quem eu sou, eu consigo me posicionar, eu consigo mais facilmente saber o que eu quero, eu consigo sim. mais facilmente atingir esse resultado. E, especialmente, eu consigo Legal. lidar melhor com as pessoas. Quando eu me Sim, conheço, quando eu sim, conheço de comportamento humano, e consigo lidar melhor com a crise, né? Eu consigo sim, olhar para as situações, acessar o meu potencial interno, que é o grande convite, e poder lidar melhor com as coisas. Então, acho que a grande dica que a gente pode dar é se conheça. Empreenda a jornada do autoconhecimento, conheça com o teu certeza. perfil, sabe? Busca outras formas também de conhecer e Sim, se descobrir naquilo que você é. Eu tenho sim, descoberto muitas coisas sobre mim nesse período em que a gente fica mais em casa, mais reflexivo, mais pensativo, e sempre tem algo que descobrir, né? Afinal de contas, sim, como você com comentou no começo, certeza. nós somos seres em construção, né? Então a gente está construindo. E aí, o que a gente quer construir? Acho que é um tempo muito especial para essa construção, enquanto pessoa, como ser humano, como profissional. Sim, E a pergunta é: quem sou eu e, especialmente, quem eu quero ser, quem eu quero me tornar nessa jornada, para que quando claro, termine essa quarentena, essa pandemia, quem eu quero ser, né? Acho que a grande pergunta sim. é essa. Pessoal, nos procurem para que vocês possam ter mais informações sobre isso. De repente, a gente pode até formar um treinamento pela SR, uma jornada de autoconhecimento. Então, nós podemos fazer isso nesse período que está essa pandemia, enfim. Nós estamos aí à disposição com as formações, com o conhecimento, tem muito mais. E aí, nas palavras finais aqui que eu queria deixar para vocês é isso. Invistam nesse período de quarentena em conhecimento que de fato vale a pena. Nós temos, infelizmente, nesse momento. Nós temos quantos minutos, Meire? Me fala aí. Ai, 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 vai! Acho que aí na tela do 5, Instagram 4. mostra Não, 4 minutos. 4 minutos aproximadamente. 4 minutos. Então, assim, nós estamos vivendo Brevezinho. um, nós estamos vivendo um momento de muitos extremos no nosso país. Sabe, a gente tem pessoas polarizadas demais e a ideia não é essa. Nós somos seres humanos. Eu até publiquei um vídeo no Instagram aqui. Eu disse o seguinte: a pandemia vai passar, o coronavírus vai passar, mas e os nossos relacionamentos que nós estamos perdendo em nome da intolerância? Então lembre-se, quando eu me conheço bem, eu não tenho necessidade de destruir a opinião alheia simplesmente para ser melhor. Eu não preciso ser melhor que o outro se eu posso ser melhor com o outro. Então o autoconhecimento, ele me faz entender que eu não sei. E me coloca numa condição de estar sempre aprendendo, e com isso eu fico mais cuidadoso para entender que eu preciso dos relacionamentos que eu tenho. Sabe, eu preciso de pessoas importantes ao meu redor, pessoas que não concordem comigo sempre, mas pessoas que me respeitem e que, quando discordarem, saibam como discordar. Então, o autoconhecimento é uma ferramenta que nos ajuda nisso também, para entender o nosso lugar nesse mundo tão gigante. Então, a gente precisa disso.
Com Fala, certeza, Ney. Igor. E assim, para finalizar, porque no final das contas mesmo, o que a gente vive é em busca da tal felicidade, né? E a gente Sim, talvez precisou de uma pesquisa de Harvard que durou aí 25 anos para dizer que a chave da felicidade está na qualidade das suas relações com as pessoas. Então, assim, para ter boas sim, relações com as pessoas, é autoconhecimento, é conhecimento de comportamento humano, é conhecimento de sim. pessoas, né? E esse é o grande convite. Olha só, Igor, eu quero agradecer a você. Foi tão rápido, né? Quando o papo é Foi. bom, parece que a gente está aqui tem 2 minutos, já passou um tempo, a gente precisa encerrar. Quero dizer muito obrigada, como é Eu bom, que sabe, agradeço. bater esse papo com você. Em breve, eu espero que a gente possa estar juntos aí em treinamentos presenciais, é o nosso Sim. desejo. Continuar vivendo nossa missão, compartilhando. Quero mais uma vez É, agradecer a SR, a Diane, pela confiança, pelo convite, pela honra de bater esse papo com esse time excelente de especialistas. Amanhã, no mesmo horário, 16 horas do amanhã Mato tem Grosso, mais. tem mais com a Meg. Nós vamos falar sobre planejamento. E na sexta-feira, com a Sueli, que estava aqui conosco agora, sobre escolhas Tava. estratégicas. Então, Legal. continue conosco, vamos semear essa semente, vamos contribuir. Projeto muito lindo da SR, o SR Digital, para que a gente possa, que a gente continue juntos nesse período, Sim. trocando ideia, trocando experiência. Igor, eu vinha pensando em fazer uma semana do autoconhecimento, uma jornada inteira. Vamos Legal. bater um papo sobre isso daqui a pouco, e daqui a Vamos, pouco a gente vamos. volta aí para continuar esse assunto com mais tempo depois, tá Verdade. bom? Vamos. Pessoal, quero convidar vocês aqui que estão conosco, agradecer a presença de todos vocês, agradecer por terem estado aqui conosco e convidar vocês para curtir o meu Instagram, o Meire Dias Coach. Eu sou facilitadora também da SR, especialista em autoconhecimento, em outros conteúdos também. Tenho assim o prazer de dividir esse trabalho com o Igor, com a Meg, a Sueli, com o João Palmeira e outros grandes nomes. Então me sigam lá no Instagram também, tá bom? E um beijo, muito obrigada a todos vocês, um grande Beijo, abraço, pessoal. beijão, Sueli. Até na sexta. Pessoal, até amanhã, às 16 horas, com um pouco mais e um papo sobre planejamento, tá bom? Um Beijão, Igor. abraço, Fica com pessoal. Tchau, tchau. Deus. E parabéns, Cuiabá, pelos 301 anos. Sim. Um beijo. Tchau, Tchau. tchau.